Olá, este é o vídeo tutorial da nossa ferramenta Ichimoku Trader Replay. Esta ferramenta permite ao aluno rever as operações que efetuou sobre um ativo num determinado período, seja através da utilização da nossa ferramenta simulador ou as operações que efetuou no tempo real, em sua conta demo ou de produção. Com isso, o aluno pode analisar cada entrada e saída de suas operações, tanto as de ganho quanto de perda, revendo os momentos em que executou suas ordens, analisando os motivos das posições tomadas e, desta forma, aperfeiçoando seu método e seu critério de análise. Para um trader, sempre é importante analisar os trades efetuados, rever, fazer um playback. Tanto os trades negativos, para aprender as lições, mas também os trades positivos, de forma a ganhar confiança em suas habilidades. Vamos entender através deste esquema como é que funciona o Ichimoku Trader Replay. O Ichimoku Trader Replay ele se baseia num histórico de operações. Esse histórico de operações são operações que podem ter sido executadas através do nosso EA Ichimoku Trader Simulador ou através de operações que o aluno tenha feito em tempo real. Essas operações efetuadas em tempo real, elas estão na base de dados do MetaTrader no servidor da corretora. Geralmente, o MetaTrader mantém de 2 a 3 meses o histórico das operações efetuadas. Então, no caso de se for fazer um replay das operações efetuadas em tempo real, o aluno terá que executar a nossa ferramenta Exporta Histórico, vai selecionar um período e, através desse período, a rotina de exporta histórico vai gerar o histórico de operações para então poder ser executada no Ichimoku Trade Replay. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica mais fácil de entendermos. Inicialmente, vamos executar o Ichimoku Trade Replay, nossa ferramenta, após a execução de operações no simulador. Então, imagina, aqui eu já fiz, né, para ganharmos tempo, uma simulação utilizando o nosso Ichimoku Trade Simulador em cima do mini índice. Estou usando aqui a série contínua e do dia 14 de agosto. Eu executei aqui nessa simulação, foram 10 ordens, né? Tomei 10 posições, onde 3 foram com ganho, 2 com perda, acho que deu um final de R$ 470 positivos. E agora eu vou simplesmente utilizar aqui, selecionar, né, o replay, que é o nosso EA, Expert Advisor, e aqui as mesmas informações que eu acabei de simular, né? Então, mini índice série contínua do dia 14 de agosto. O Ichimoku Trade Replay, aqui nos parâmetros de entrada, eles são similares, são os mesmos parâmetros que existem no simulador. A diferença é que alguns parâmetros não existem, como por exemplo, o volume de lotes, o stop gain, stop loss. Por quê? Porque esses parâmetros não vão ser utilizados pelo replay. O replay ele somente vai apresentar as operações que foram executadas no simulador. Então, ele não vai executar ordens, né? Então, não faz sentido, não há necessidade, aliás, desses parâmetros. Eu gostaria de destacar aqui a possibilidade de você, por exemplo, se deixar o parâmetro alertas e Ichimoku como não, o replay ele vai somente pausar nos momentos em que as operações foram executadas pelo usuário. Ao passo que, se deixar setado, por exemplo, como sim, e aqui o modo de pausa sem posição aberta, ou seja, quando não estamos posicionados em pausar nos alertas, ele além de pausar durante a execução em todas as ordens que foram efetuadas, nos momentos das ordens, ele também vai parar, né, vai pausar no momento em que ocorrer os alertas do Ichimoku. Então, às vezes pode ser interessante, né, para o aluno, nesse replay, nesse playback que ele está fazendo, de verificar, né, naqueles momentos
que tem o alerta de setup do Ichimoku, se realmente ele tomou as posições corretas, né, de entrada ou não na operação. Então fica aí a critério do usuário. O EA dá essa possibilidade. Aqui no caso, vamos entrar com alertas de Ichimoku não. Então ele vai pausar somente nas operações efetivamente efetuadas no simulador. Então vamos ver como isso acontece. Os demais parâmetros são os parâmetros que a gente geralmente utiliza, que são os default já para o nosso ambiente do simulador. Então já estou aqui, né, selecionado com o replay, mini índice, dia 14 de agosto, vamos iniciar. Então ele entra aqui no modo de visualização, né, do testador de estratégia, pressione o botão iniciar para começar o replay, exatamente igual ao simulador. Então vamos dar iniciar. Ele vai parar aqui, ó, exatamente no momento em que foi feito a primeira execução de ordem, né? Foi uma venda de 5 volumes, efetuadas aqui às 9h48 na posição 102.910. Então ele já registra os dados aqui no nosso painel e fica com o botão continuar já disponível. E ao acioná-lo, ele vai exatamente andar até a próxima ordem, e assim por diante, né? Então aqui agora foi uma ordem de compra, que foi exatamente zerando a posição anterior, né? E basicamente o aluno então tem a possibilidade em cada parada rever se o momento em que ele fez a ordem e verificar se condiz, né, com aquele momento de critérios, né, que ele usa para determinar as suas ordens. Ao final, né, então vamos prosseguir aqui até o final. Vai estar executando a ordem, já foram feitas 6 ordens, como eu disse, foram 10 no total. Tá? Sétima ordem, a compra efetuada, 5. Venda, aí foi um prejuízo. E na última, take profit, tá vendo? Houve aqui, ele está assinalando que ele saiu por take profit nessa posição. Havia entrado aqui, está com uma venda, né? Pós-cruzamento da nuvem, pelo preço, né? E achicou também, atravessando as médias e o preço. E houve o stop gain nesse momento. Tá? E com o final, então, da operação em R$ 470, eu não fiz a partir daí, não havia feito mais nenhuma operação. Então ele vai seguir agora até o final do pregão e vai somente parar no momento da saída. Então, bem simples, né? A execução, acho que não tem segredo do replay. No mesmo ambiente do testador de estratégia, né, do MetaTrader, como é o simulador, e você executa ele após a simulação de qualquer ativo, né, qualquer simulação que você faz, pode ser uma ação, tal, etc. Agora nós vamos ver a situação do replay executando em cima de operações, por exemplo, feitas em tempo real. Ok, aqui então no tempo real, nós temos que inicialmente gerar o histórico de operações, né, que foram executadas no tempo real, para colocar no repositório de dados históricos que o replay vai utilizar. Então nós vamos utilizar aquela nossa ferramenta que eu disse anteriormente, que é o Spotter histórico. Então vamos lá. O Spotter histórico ele vai estar residente, né, aqui junto com os EAs, apesar dele ser um script, né, ele está aqui, Spotter histórico. Qualquer EA ou script, para executar no MetaTrader, você tem que abrir antes um gráfico, pode ser um gráfico qualquer, que vai simplesmente servir como um berço para a execução do programa. Então, o spot é histórico, vamos carregar ele, e ele somente solicita duas informações, bem simples, é o período, tá, que nós desejamos extrair o histórico de operações. Então, aqui no caso, por exemplo, eu estou dentro de uma conta real, né? No caso é uma conta produção, não é uma conta demo,
E eu vou pedir aqui o histórico de agosto, do dia 1 de agosto, por exemplo, o mês todo, né? O mês de agosto, o último mês, até o dia 31 de agosto. Então, lembrando que geralmente o servidor do MetaTrader, das corretoras, eles deixam armazenado de 2 a 3 meses de histórico de operações efetuadas por uma conta, tá? Então, geralmente você tem os últimos 3 meses disponíveis, tá? Para capturar as informações. Então, estou pedindo aqui o mês de agosto, basta essas duas informações, dou OK, o script já está rodando. Ao final, ele vai dar uma mensagem, vamos aguardar aqui, do histórico estar completo. Olha lá, histórico gerado. Então, OK, muito bem. A partir daí, eu vou novamente chamar o testador de estratégia, né, o ambiente testador de estratégia do MetaTrader. Ele já está lá com o nosso Ichimoku Trader Replay, né, como o EA que nós vamos executar nesse ambiente. E agora eu vou, por exemplo, executar para, ao invés de para o mini índice, por exemplo, a ação, para mostrar, né, que você pode também utilizar os EAs para qualquer tipo de ativo, né? Então, nesse período aqui, né, por 10 dias, ao invés do mês todo, para ir mais rápido, por exemplo, eu operei, né, tem execução aqui de ações da Alpargatas. Então, vamos aqui localizar Alpargatas. Tem algumas operações efetuadas, vamos por aqui 10 dias. Tá? Então, eu vou estar executando o replay das operações que foram efetuadas sobre o ativo ALPA 4, né? Ações da Alpargatas. Eu utilizei o time frame de 5 minutos, tá? Para executar essas operações quando foram executadas usando o nosso AI em tempo real, né? O Ichimoku Trader. Então, obviamente, eu tenho que estar com um gráfico aqui com o mesmo time frame, né, para não ficar distorcido a localização, a marcação das operações sobre o gráfico. Ok? Então, ALPA 4, M5, período de 1 a 10 de agosto. Essas operações, são poucas, né? Algumas são day trade e outras swing trade, mais de curto período, né? E vamos lá então executar. Iniciar. Novamente, tá? Então foi lá, entrou no nosso replay, pressione o botão iniciar. Aí ele vai parar, como eu estou lá com os parâmetros definido de ele não parar nos alertas, somente na execução da operação, ele vai parar na primeira execução. Então foi uma entrada aqui, uma compra de 500 ações, né, do dia 1 de agosto às 14h45. Vamos continuar. Tá? É só para mostrar aqui a funcionalidade do EA, né? Obviamente ele iria parar, eventualmente, analisar a operação, etc. Então aqui é uma outra compra efetuada já no dia 5, então a operação ainda lá do dia 1 estava aberta às 16h46. Agora houve uma venda no dia 6 de agosto às 10h26, depois uma nova venda aqui no dia 6 de agosto às 10h51, que zerou aquela posição inicial, né? Que foi aberta com 500, uma compra de 500 e depois mais 500. Vamos continuar, ver se tem mais operações até o dia 10. Tem mais uma operação aqui no dia 6, a compra de 500 ações. Aqui uma venda. Aqui está indo bem rápido, né? Que eu estou aqui com a velocidade máxima, né, do testador de estratégia. E estou trabalhando com somente na confecção do candle, lá no parâmetro, né, que seria aqui somente a abertura de preço, né? Então ele monta um tick por candle, né? Como a gente toma a decisão sempre ao final do candle, basta eu utilizar essa opção, né, que é muito mais rápida do que se fosse, por exemplo, trabalhar com tick a tick, etc, né? Vamos voltar aqui no visualizador. Então, eu fiz aqui mais uma operação, uma compra de 500 no dia 9 de agosto, às 14h16.
até o dia 10, né? Nós estamos. Venda ainda no dia 9, às 15h48, foi feita uma venda aqui, ó, houve uma compra aqui, uma venda aqui, foi praticamente um day trade, né? No mesmo dia, né? 9 de agosto, 9 de agosto, 9 de agosto, e vamos lá, finalizou, tá? Então chegou aqui no dia 9 de agosto, ele fez até o final do dia 9, né? Porque como nós pedimos do dia 1 ao dia 10, né? Vou voltar aqui, né? Só para salientar, né? Quando você coloca do dia 1 até o dia 10 não conta, não é inclusive, né? Até o dia anterior, então é do dia 1 até o dia 9. Né? Então, são as operações que o testador de estratégia faz. O período aqui, sempre aqui, o dia limite final não é inclusive, né? Ok? Então aqui finalizou, ó, saiu o fim do período selecionado, que foi do dia 1 ao dia 10 de agosto, né? Novamente repetindo que isso significa que as execuções até o dia 9, ele fez 8 ordens, tá? Ah, sair, finalizou a utilização do testador, do replay, aliás, né? O nosso Ichimoku Trade Replay. Então, bastante simples, né? Não tem segredo. E vamos agora aqui só revendo então aquele quadro inicial. Bom, somente para ilustrar agora aqui no final, acho que é bem claro agora esse esquema, né? Então, o nosso AI Ichimoku Trade Replay, ele trabalha sobre um histórico de operações que é gerado a partir do Ichimoku Trade Simulador. Então você faz a simulação, né, de um ativo, né, num determinado período, o simulador automaticamente gera esse histórico de operações para ser utilizado pelo replay. Ou se você quiser fazer um replay de operações que você executou em tempo real, você, através do nosso script exporta histórico, seleciona um período, ele vai gerar esse histórico de operações para poder ser executado no replay. Então, é uma ferramenta bastante interessante, né, para o aprendizado, onde você pode rever suas operações que você executou, né, um histórico delas, poder refletir, né, verificar os erros e os acertos, enfim, é mais uma ferramenta de aprendizado bastante interessante para o aluno ou mesmo para o trader. Ficamos aí à disposição, né, a equipe Ichimoku Trader, para qualquer outras dúvidas sobre esse EA. Obrigado.